para que enriqueçam essa noite com a sua presença e suas palavras, temos a satisfação de convidar ao palco o senhor Shobhan Saxena, jornalista indiano, residente em São Paulo desde 2012, correspondente internacional de diversos veículos de mídia e presidente da Associação Indiana no Brasil. O senhor Danilo Santos de Miranda, gestor cultural brasileiro e diretor do SESC São Paulo desde 1984, ou o professor Danilo, como é chamado, que dispensa maiores apresentações. Para a mediação do diálogo, convidamos também a professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Athena. Muito boa noite a todos. Desnecessário dizer a emoção e a comoção de estar aqui, não é certo, neste palco, com a presença do professor Danilo, com a presença, não é certo, do jornalista Saxena, para, de alguma maneira, inspirar-nos na necessidade e na urgência de consolidar um convívio saudável, não somente dentro dos nichos familiares, que sem sombra de dúvida são indispensáveis, mas fundamentalmente no cenário nacional. Hoje de manhã, quando dimos realmente início a estas comemorações, estávamos na praça frente à Assembleia Legislativa, onde está a estátua de Gandhi, onde se fez uma ofrenda de flores, e estávamos ressaltando a necessidade de ouvir ainda o legado vivo de Gandhi, através de suas obras, através das representações artísticas que, sem sombra de dúvida, continuam, não é certo, inspirando. Lembrar aquilo que talvez na época não viesse representado um grande estímulo ao reconhecimento de as metodologias pedagógicas. Gandhi sinalizava o fato de que não podemos confundir instrução com educação. Nós todos estamos envolvidos, neste momento, em revisão de currículos, em busca de metodologias que sejam mais facilitadoras e com maior acesso e livre acesso às fontes de conhecimento e de instrução, mas talvez nos esteja faltando aquele outro lado que o cônsul-geral da Índia, neste momento, acaba, no centro, de sinalizar, que é a construção de um caráter, a construção de um modo, de uma maneira de ser e estar neste mundo que dignifique o impulso evolutivo e civilizatório para o qual a humanidade está vocacionada. Toda geração que se segue olha a geração passada em busca de superar dificuldades, mas também de superar carências. Sem dúvida, o século XX foi uma matriz que nos sinaliza a não violência como o único caminho possível para essa humanidade que aspira a um futuro, e não apenas, não é certo, um futuro no tempo, mas um futuro na qualidade e no modo com que convivimos com as outras formas de vida e neste nosso fugaz tempo de existência individual. É por isso que eu celebro a possibilidade de estar aqui com o professor Danilo, com o jornalista, não é certo, Saxena, que também é o presidente da Associação Indiana aqui no Brasil, sinalizando a fraternidade dos povos e a possibilidade de aprendermos
uns com os outros, de aprender mutuamente. E eu vou pedir a ele que, por favor, inicie esta nossa mesa de reflexões. Muito obrigado, senhor Lia Diskin. Boa noite a todos. Namaste. Mr. Vijay Singh Chauhan, Consul General of India. Mr. Danilo Miranda, President of CESCI. Lia Diskin, Director of Palace Athena. Mr. Venugopal, Consul Cultural of Indian Consulate. Ms. Pooja Kaushik, Director of Indian Cultural Center. Ladies and gentlemen, I would start with thanks to the Indian Consulate, Palace Athena, Indian Cultural Center, and CESCI for organizing this beautiful event to pay homage to Mahatma Gandhi, who was definitely one of the most admired and leading figures of the 20th century. As Mr. Chauhan said, Mahatma Gandhi was once asked what was his message, and he said, "My life is my message." That is the beauty of Mahatma Gandhi, simplicity and truth. But that is also, in my opinion, the difficulty with Mahatma Gandhi. Because different people have seen his life in different ways. How do you see his life? That's how you perceive Mahatma Gandhi. Então, o Sr. Chauhan agradece ao cônsul Sr. Vijay Singh Chauhan, cônsul-geral da Índia, ao Sr. Danilo Miranda, presidente do CESCI, Sr. Venugopal, cônsul, Sra. Lia Diskin, diretora da Palace Athena, Sra. Pooja Kaushik, diretora do Centro Cultural Indiano, e a todos, senhoras e senhores. Ele agradece ao Consulado da Índia, à Palace Athena, ao CESCI e ao Centro Cultural Indiano por darem essa oportunidade a ele de falar sobre Mahatma Gandhi, que era o ser humano mais admirado do século XX. Quando lhe perguntaram sobre sua filosofia, como disse o Sr. Cônsul-Geral, ele disse: "Minha vida é minha mensagem." Essa é a beleza de Gandhi, simplicidade e verdade, mas também é a dificuldade de Gandhi. Como você vê a vida dele? Né? Diferentes pessoas analisaram sua vida de formas diferentes. Many people revere Gandhi, especially in India and around the world, also in Brazil. But many people question Gandhiji's relevance today. In my opinion, there's no point in passing judgment on Gandhi because history has already proved that how a small man with a very fragile body, with very few clothes on his body, and with a bamboo stick in his hand, he made the biggest and the strongest empire in human history, the British Empire, leave India, and then finally collapse as a consequence of leaving India. As we talk about Mahatma Gandhi today, remember him, there's a lot of despair in the world. The kind of threats we are facing today as a human race are unprecedented. There's a threat of nuclear war, the wars going on in different parts of the world, our climate, our seas, our rivers, everything is under threat. Our human connections have been to a great extent replaced by social network on the internet. And artificial intelligence is threatening to take over the jobs done by human beings. We are facing a grave threat as people and as a planet. Muitos reverenciam Gandhi, mas algumas vozes questionam a sua relevância no mundo de hoje. Ele diz então que esse debate, no entanto, não é importante. A história já provou como um homem frágil, com poucas roupas e um lati, aquele bastão de bambu que Gandhi usava para andar, fez o maior império da história, o Império Britânico, abandonar a Índia. Ao mesmo tempo em que lembramos de Gandhi hoje, observamos com muito desespero, observamos muito desespero em todo o mundo. O nosso planeta nunca esteve tão sitiado como agora, com ameaças de guerras nucleares e mudanças climáticas. A crescente desigualdade também destrói o tecido social de muitos países e as redes sociais na internet substituem as conexões humanas e a inteligência artificial ameaça substituir o trabalho feito pelos seres humanos. These dangers and threats are not somewhere in the future. We are almost living in that stage. We are reaching very close to these dangers and threats.
So what do we do? Should we quit in despair? Should we stop fighting these challenges? Or we delude ourselves that nothing needs to be done? Obviously, these were not the ways of Mahatma Gandhi, because he once said, and I quote, "When I despair, I remember that all through history, the ways of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it, always." These are two very important messages in what Mahatma Gandhi said. The first thing, the ways of truth and love have always won. But more important is to remember that Gandhi was not a man of only words. Through his life, he conveyed his messages through his words and actions. And he told us that we must struggle relentlessly to ensure that truth and love prevail. Esses perigos não são projeções para o futuro, eles existem hoje. Então, devemos desistir? Gandhi diria que não. Certa vez ele afirmou: "Quando me desespero, lembro-me de que ao longo da história os caminhos da verdade, do amor, sempre vencem. Sempre houve tiranos e assassinos, e por um tempo eles podem parecer invencíveis, mas no final eles sempre caem. Pense nisso. Sempre." Existem duas mensagens importantes aqui. Lembre-se de que Gandhi disse: "Os caminhos da verdade e do amor sempre vencerão." Mas o mais importante é lembrar que Gandhi não era um homem que ficava apenas nas palavras. Por toda a sua vida ele transmitiu a mensagem de que devemos lutar implacavelmente para garantir que a verdade e o amor prevaleçam. That is the beauty of Gandhiji's life. No conflict between his words and actions. He said what he believed and he did what he believed. There was no contradiction, there was no conflict. And that is a message from one of the greatest men who have walked on this earth. If you are true to your principles, you never fail, you always succeed. That is the most important thing in life. Doesn't matter what you believe, but if you stay true to your principles, you never fail. So when we talk about all these problems we are facing as humanity, there are certain messages of Mahatma Gandhi we can learn from to tackle some of the biggest problems we face today. And I name them intolerance, climate change, consumerism, problems of education, and growing violence across the world. Essa é a beleza da vida de Gandhi. Não havia conflito entre suas palavras e suas ações. Essa é a mensagem de Gandhi. Se você permanecer fiel aos seus princípios, então terá sucesso. As mensagens e as ações de Gandhi são importantes hoje para enfrentar alguns dos maiores problemas do nosso tempo, que ele enumerou como sendo a intolerância, mudanças climáticas, o consumismo, a falta de educação e a violência crescente. First, I would like to talk about intolerance, both social and political, which is growing across the world and tearing apart the social fabric, at many times fueled by the social network we all have got very much used to. Gandhiji was an excellent conciliator. He always talked to the other side. He always wanted to listen to the other people, wanted to know their view, talk to them, discuss with them. And he always kept the interest of people at large at the core of his belief and his work. For him, conciliation was not a weakness, it was a way of moving forward. All this time, we had a very long struggle against the British rule of India. We fought with them, they were violent against us, they were brutal against us, but during this long struggle, Mahatma Gandhi never called the British the enemy. He never called them. He always said, "I have no problem with the British people." As we saw in the film right now, when he went to Manchester, how people came out and hugged him and welcomed him. He always said, "I have no problem with the British people. I have a problem with the British rule of India against the wishes and aspirations of people of India." So the lesson from Mahatma Gandhi's life, as far as conciliation is concerned, always talk to all,
even to your enemies, or you think who your enemies are, and do what is good for all, not just for you. Sobre a intolerância que divide as sociedades em todo o mundo, Gandhi deu uma grande lição. Ele foi um excelente conciliador, sempre considerando o ponto de vista da outra parte e apresentando soluções aceitáveis a todos. A capacidade de conciliar está associada à tolerância como o ponto de vista do outro. E o indivíduo só tem essa capacidade se ele está seguro de que uma solução de compromisso levará ao bem a todas as pessoas. Ele foi capaz de traçar novos caminhos na tolerância, ouvindo a opinião de todos e unindo as pessoas no movimento que deu a independência à Índia. Durante nossa longa luta pela liberdade, Gandhi nunca, no entanto, chamou os britânicos de inimigos. Ele nunca usou essa palavra. Ele sempre disse que não tinha nenhum problema com o povo britânico, né? Como o Shobhan bem apontou, nós acabamos de ver no vídeo Gandhi saindo de um hall em Manchester e as pessoas todas locais o acolhendo, né? Muito calorosamente. Ele disse que não tinha nenhum problema com o povo britânico, mas sim com o governo britânico e as suas considerações. Então, a lição da vida de Gandhi é: sempre fale com todos, até mesmo com seus inimigos, como apontou Shobhan, com quem quer que você pense que sejam seus inimigos, e faça o que é bom para todos, não apenas para você. Another big challenge and problem of our times is the problem of education, which has been reduced to preparing people with certain set of skills. Gandhiji believed that education should be harmonious in nature, and we should be able to develop body, heart, mind, and spirit of all students. His vision of education was a system which prepared the children of today for the future citizens of a democratic state tomorrow. It was not preparing people with some kind of skills and they're not aware of their surroundings, they're not aware about democracy, their rights. And I think his vision is very important, because we are seeing in many countries across the world, the idea of democracy itself is under threat. And this is partly the fault of education. And if we have people educated in the right manner, who grew up with the idea of becoming an active citizens of a democratic state, we certainly will not have this problem. Outro desafio é a educação. Para Gandhi, a educação deveria trazer um desenvolvimento harmonioso de todos os 4 aspectos da personalidade humana: corpo, coração, a mente e o espírito. Gandhi via a educação não apenas como uma maneira de desenvolver um conjunto de habilidades, mas como uma maneira de desenvolver futuros cidadãos de uma democracia. Hoje, quando até mesmo a própria ideia de democracia está sob ameaça em muitos países, os pontos de vista de Gandhi sobre a educação tornam-se ainda mais relevantes. And then the biggest lesson from Mahatma Gandhi is about violence. His theory about violence, his definition of violence. And Gandhiji focused, when talking about violence, his much attention on the intention and motive that causes violence. We generally equate violence with hatred. We generally equate non-violence with love. However, Gandhiji went beyond philosophical analysis by focusing on the violence of the status quo: economic violence, cultural violence, psychological violence, and linguistic violence, and so forth. It is just not a definition and words. He put into practice what he preached. He really believed in violence the way he defined it. Last month, I had the opportunity of meeting and doing an interview with Arun Gandhi, who is Mahatma Gandhi's grandson. He lives in New York. He's an activist, he's a writer. He was in Sao Paulo to promote his book, The Gift of Anger. And I asked him some questions about how Gandhiji perceived violence, how Gandhiji perceived anger. And the answers he gave me, which he learned himself while he was living with Gandhiji at the age of 12 and 14, to explain what exactly is violence and what exactly is anger and how we can use it in a positive way.
Uma das lições mais importantes de Gandhi foi sobre a violência. Gandhi concentrou grande parte de sua atenção nos motivos e intenções da violência. Muitas vezes a violência é equiparada ao ódio e a não violência ao amor, mas Gandhi via a violência como algo além disto. Ele via violência econômica, violência cultural, violência psicológica, violência linguística e assim por diante. No mês passado, o Shobhan disse que teve a oportunidade de entrevistar o Sr. Arun Gandhi, que é neto do Mahatma Gandhi. Ele mora em Nova York, é um autor, patrono, fundador do Gandhi Institute for Non-Violence, o Instituto Gandhi para a Não-Violência, e o Arun Gandhi esteve em São Paulo para falar sobre o seu livro A Virtude da Raiva, em que ele conta as lições que aprendeu sobre raiva e seu potencial para o bem e para o mal, enquanto morava com um avô quando tinha entre 12 e 14 anos de idade. When Arun Gandhi was 12 years of age, he was coming back from school one day, and he had a very small pencil in his bag. The pencil he used to write with, it had become very small, and he thought it was useless, and he threw it in the bushes. And he came back home in the hope that he'll get a new pencil from his grandfather, Mahatma Gandhi. And when he told this to his grandfather that I've thrown the old pencil into the bushes, he asked him to go back and find it at night with a torch. He went back for 2-3 hours, he was looking for the pencil, he found it and brought it back to Mahatma Gandhi. And he was surprised why my grandfather, instead of giving me a new pencil, asked me to go back and find this old pencil which had become useless. When he brought the pencil back to Mahatma Gandhi told him, and I quote him, "Now I want you to sit here and learn 2 very important lessons. The first is that in the making of a simple thing like a pencil, we use a lot of the world's natural resources, and throwing them away is violence against nature. The second lesson is that because we overconsume all these things, we are depriving people elsewhere of these resources, and they have to live in poverty, and that is violence against humanity." Na entrevista, Arun Gandhi contou ao Shobhan que em 1945, quando ele era um menino de 11 anos, ele voltava da escola na Índia rural e decidiu jogar fora um lápis usado que tinha ficado muito pequenininho. Ele contou isso ao avô, que o fez então sair com uma lanterna nas mãos e procurar por horas, 2-3 horas, procurando por aquele lápis que tinha sido descartado e trazer o lápis de volta. Foi o que ele fez. Quando encontrou o lápis e o levou ao avô, Gandhi disse a ele: "Bom, agora eu quero que você aprenda 2 lições muito importantes. A primeira é que, para se produzir uma coisa tão simples como este lápis, usamos muitos recursos naturais do mundo. Então, jogar fora é uma violência contra a natureza. A segunda lição é que, ao consumirmos demais, nós privamos pessoas de seus recursos naturais em outros lugares. Essas pessoas têm que viver na pobreza. E isso, então, é também uma violência contra a humanidade." Segundo Arun, esse foi o dia em que ele percebeu que as pequenas coisas que fazemos cotidianamente, como consumir de forma excessiva e julgar as pessoas, são uma forma de violência também. This is really a profound definition of violence, and Arun Gandhi told me that day he realized that little things we do in life, like overconsumption, or judging people, or ignoring the needs of other people, are also a form of passive violence. The lesson from this incident is that we have become steeped in our own life. As long as it doesn't hurt us or affect us, we don't take any notice. Only when something affects us directly, we wake up and want to do something about it. We need to look at our actions and what our actions do to other people and to the world at large and the future generations. That is the only way we can stop this cycle of non-stop violence. A lição dessa história é que nos tornamos autocentrados. Não tomamos conhecimento de nada que não nos afete diretamente. Nós acordamos somente
quando algo nos machuca diretamente, e aí então queremos fazer alguma coisa. Nós precisamos analisar o resultado de nossas ações, como elas vão impactar o mundo e as futuras gerações. Esta é a única forma de colocar um fim ao ciclo da violência. That's all I can say about Mahatma Gandhi and the lessons I've learned in this short time. Thank you very much. Muito obrigado. Thanks very much, Rafael, for your translation. It was excellent. Thanks very much again. Thank you very much. Obrigado. Muito obrigada, Chauvin Saxena, pela inspiração de suas palavras e, de alguma maneira, de certo, fazermos a conexão naquilo que ele, Gandhi, era a expressão de sua existência. Palavras têm que ser refletidas nos atos. Os atos têm que corresponder aos pensamentos e os pensamentos têm que ter a sua raiz no coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, professor Danilo. Boa noite. Eu vou pedir licença para falar dali do púlpito, não por nenhuma solenidade especial, nem por um formalismo. É simplesmente uma questão prática de manusear adequadamente os papéis, anotações e o microfone na mão. Eu prefiro, tá bom? Mais simples. Muito bem. Obrigado. Bom, boa noite a todos, a todas. Com muito prazer, estamos aqui dando boas-vindas em nome do SESC a todos vocês que aqui estiveram e estão com o objetivo de participar dessa cerimônia, desse momento de celebração. Agradeço a oportunidade para poder, digamos, refletir um pouco sobre a figura de Gandhi e a nossa atividade, o nosso dia a dia, a nossa realidade brasileira, que tem muito, muito, muito a aprender dessa figura extraordinária, especialmente o povo da Índia. Eu queria saudar o nosso cônsul-geral, o senhor Vihai Singh Chauhan, cônsul-geral da Índia, o Chauvin Saxena, que acabou de nos trazer uma mensagem tão profunda e importante da figura de Gandhi, e dizer a nossa alegria do SESC de podermos recebê-los todos aqui nessa nossa unidade, aqui nesse teatro, o SESC da Vila Mariana, que já foi palco, já foi local, onde muitas ações já aconteceram e têm acontecido nos mais diversos campos, né, da vida humana, na vida artística, na vida cultural, no debate, nas manifestações, com artistas os mais variados, com as mais variadas linguagens artísticas possíveis, seja para pessoas consagradas, grandes nomes, seja também oferecendo a oportunidade para novos talentos que têm a oportunidade de se apresentar aqui pela primeira vez. Além disso, eu cumprimento também os organizadores no sentido de ter promovido esse encontro cercado de várias outras ações, né? Como, por exemplo, as ações artísticas que já tivemos a oportunidade de ver e veremos ainda, né? E outras manifestações que remontam, que trazem essa cultura indiana de maneira tão poderosa e forte para a nossa realidade. O Dia Internacional da Não Violência é a Semana Gandhi. Para nós é uma oportunidade extraordinária estarmos aqui também e refletirmos um pouco sobre esse momento, né? E desde 2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou esse dia, 2 de outubro, como Dia Internacional da Não Violência, como foi dito aqui, em referência à data de nascimento de Gandhi, que neste ano, nesse preciso ano, comemora 150 anos. A iniciativa foi liderada pelo governo da Índia e contou com o apoio de inúmeros países, muito importante.
A resolução da ONU propunha divulgar a mensagem da não violência, inclusive através da educação e da conscientização política. Sabemos como isso é fundamental, especialmente no atual momento mundial e nacional aqui no nosso país. Uma forma de garantir uma cultura da paz, da tolerância, da compreensão e não violência. Além disso, reconhecia a relevância universal do princípio da não violência, como foi muito bem colocado, muito bem fundamentado, como esse princípio baliza um modo de ser, uma maneira de resolver, de ver o mundo e de tentar buscar soluções efetivas para todos, e não apenas para aqueles que são mais privilegiados, aqueles que têm vantagens. No Brasil, desde 82, a Palas Atena realiza anualmente a Semana Gandhi, utilizando o 2 de outubro como referência para divulgar a mensagem de paz e não violência. Extraordinário trabalho, portanto, que a Palas Atenas promove nesse nosso país já há tantos anos. A 37ª edição da Semana Gandhi, no 125º, 125, Fórum de Cultura da Paz, é realizado pela Palas Atenas, em parceria conosco, com o SESC, o Consulado Geral da Índia e o Centro de Cultura da Índia, em cooperação com a Unesco. Então, trata-se, portanto, de algo que reúne instituições destinadas, orientadas, voltadas para esse objetivo. Agradecemos, portanto, mais uma vez ao nosso cônsul geral, Vijay Singh Chauhan, Shobhan Saxena, presidente da Associação Indiana, e a nossa querida, incansável, realizadora, batalhadora, Lia Disques, cofundadora da Associação Palas Atena, que promove essa realização, juntando essas instituições. Sempre estivemos juntos, próximos e continuamos. Já fomos mais próximos até fisicamente, não é? Na mesma rua. Agora estamos separados, mas muito próximos conceitualmente, que é o que vale, que é muito mais importante. E isso para nós é um prazer enorme, poder continuar cooperando com a ação da Palas Atenas. Eu vou tentar, então, algumas considerações sobre a figura e o ensinamento, né? Eu vou usar também, refletir um pouco sobre esse legado extraordinário da figura de Gandhi, como alguém que não tem no sangue a mesma realidade indiana, mas que, como cidadão do mundo, participa também desse momento histórico. Mohandas Karan Ramchand Gandhi nasceu em Porbandar, no dia 2 de outubro de 1869. Ficou conhecido como Mahatma, que quer dizer a grande alma em sânscrito, seguindo o princípio de não agressão como meio de resistência e transformação. Portanto, isso tem um caráter ativo, né? É uma ação efetiva, não é uma ação, digamos assim, passiva, né? Reativa, inerte, mas uma ação ativa. Liderou o processo de descolonização da Índia, fazendo uso de formas não violentas de protesto. Morreu em Nova Delhi, em 30 de janeiro de 1948, meses após a independência indiana, em 47. E eu tive, observando essas datas, a conclusão de que, nascido que fui em 43, tenho o orgulho de dizer que fui, durante algum tempo, contemporâneo efetivo de Mahatma Gandhi, embora não soubesse àquela altura. Mas, enfim, é sempre uma honra poder dizer isso. Não são muitas pessoas. Nessa sala mesmo deve ter mais alguém, mas não são muitos. Mahatma Gandhi tornou-se uma referência dos movimentos libertários que adotaram a não violência
como instrumento de mudança social. Vejam bem, eu estou falando de alguma coisa que tem um caráter de não interferência, não violência, não reação, como instrumento para mobilidade, para mudança, para transformação, para melhoria, para o desenvolvimento, para o crescimento. Portanto, eu estou falando de algo que, de alguma forma, revela uma não atividade entre si para propor muita atividade, para propor muita ação, não é? Tendo inspirado gerações de ativistas, como foi dito aqui, os direitos civis pelo mundo afora, incluindo Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela, aliás, que tivemos a ocasião de homenagear faz pouco tempo do lançamento de um livro histórico aqui, nesse mesmo lugar, faz algum tempo. Dois conceitos importantes: Satyagraha e Ahimsa. Gandhi cunhou o termo Satyagraha, cujo significado etimológico é adesão à verdade. Adesão à verdade, pois entendia a violência como oposto da verdade. A violência, oposto da verdade. Em 1920, traduziu também a palavra sânscrita ahimsa, ou ahimsa, formada pelo prefixo negativo a e pelo substantivo hinsa, que significa o desejo de prejudicar ou causar violência, propor violência a um ser vivo. Para o inglês, traduziu no violence, não violência. De acordo com ele, a não violência perfeita é a total ausência de animosidade em relação a tudo que vive. Em sua forma ativa, a não violência se expressa como cordialidade em relação a tudo que vive. Nas palavras de Gandhi, a não violência é a maior força à disposição da humanidade e a mais poderosa arma de destruição inventada pelo engenho humano. Portanto, o poder da não violência, o seu poder efetivo de ação e de realização é algo extraordinário. Duas ideias podem ser desenvolvidas: a importância da coerência entre meios e fins. Para Gandhi, o fim encontra-se nos meios, como a árvore encontra-se na semente. Ou seja, meios justos levam a fins justos. Nesse sentido, seria irracional usar a violência para alcançar uma sociedade pacífica. Ou seja, há uma contradição entre os meios e os fins. Se a paz é o fim, a não violência deve ser o meio. A ação não violenta é em si pedagógica. Por isso, aquele que adere a esse princípio costuma informar o adversário sobre suas intenções, evitando ocultar estratégias de combate e supostamente lhe trariam vantagens. O resultado esperado não é nem a vitória e nem a derrota das partes conflitantes, mas uma nova ordem harmônica. A ideia da paz esteve sempre presente na nossa instituição. O histórico da nossa instituição é conhecido por alguns, e eu gostaria de rapidamente, para aqueles que não conhecem, falar da importância do surgimento dessa instituição chamada SESC, Serviço Social do Comércio, que tem uma presença forte na cidade de São Paulo, em alguns campos, em atuação social, cultural, voltada para a atividade física, para muitas ações, suas diversas unidades espalhadas em todo o Estado, em todo o país, mas nem sempre as pessoas têm uma noção clara do que significa e por que ela atua desse jeito. É uma instituição criada no século passado, nos anos 40, no pós-guerra, portanto, depois de um conflito intenso, do qual o Brasil também participou, né? E, em seguida, o Brasil viveu um momento de transformação social, cultural, urbana, econômica, no sentido mais profundo,
porque o modelo econômico na época, não é o caso de explorar e desenvolver, mas era um modelo de um jeito, de uma forma, que sofreu uma modificação exatamente no pós-guerra, não é? As cidades cresceram, a mobilidade nacional, as pessoas saindo dos seus locais de origem, indo para as grandes cidades, isso aumentou muito vários fatores importantes, inclusive as grandes questões da violência que nós vivemos hoje no nosso país, são decorrentes também desse momento. Então, trata-se de algo muito especial como fenômeno social, cultural, urbano no país inteiro. Foi nesse momento que o SESC surgiu. E surgiu numa proposta que o empresariado do comércio, na época, reuniu várias vezes e teve a oportunidade de discutir a realidade brasileira e propor uma ação. Uma ação, o resultado dessa ação, entre outros, foi a criação do SESC, a criação do Serviço Social do Comércio. É importante, sem querer aprofundar o tema de como isso foi criado, como é a estruturação, como ele, de algum, se organiza no país todo, é importante dizer sua origem. O documento de origem, criado pelo empresariado na época, com a participação de muitas pessoas discutindo, chamava-se a Carta da Paz Social. A Carta da Paz Social propunha o quê? Propunha que os empresários, de acordo com uma realidade efetiva, tomassem consciência do seu papel, vissem a importância daquele momento e, através do seu trabalho, das suas empresas, das suas organizações, na sua relação com os trabalhadores, promovessem de fato a paz social. A paz social que vem do salário justo do trabalho, da justeza e da adequação dos produtos e bens produzidos, dos preços que deveriam ser colocados no mercado. É claro que isso trata-se de uma questão de caráter econômico complexa, muito mais difícil de ser entendida de uma maneira como esta. Não é uma ingenuidade imaginar isso à época, mas era uma utopia necessária, aliás, fundamental para a nossa realidade. Temos ideias claras de que sem utopia nós não temos a menor condição de sobrepor aos nossos problemas. Então, realmente era isso. E o SESC foi criado no bojo dessa chamada Carta da Paz Social, que propunha uma pacificação do país naquele momento, no pós-guerra. O país vinha de uma ditadura na época, né, dos anos 30, o país vinha de uma guerra, que participaram muitos soldados brasileiros. O Brasil tem essa marca histórica de ter participado da Segunda Guerra Mundial lá na Europa, né? E muitas baixas brasileiras estão até hoje ainda lá na Europa, repousando em algum cemitério na Itália, mas, de qualquer forma, é importante ressaltar que esse conflito, essa violência da guerra, que é a pior das violências, e é desta guerra que, posteriormente, surgem armas terríveis que praticamente eliminam uma população de uma cidade inteira, né? É importante ressaltar como isso nasceu nesse momento, né? Essa busca de uma solução social, cultural adequada. Então, o nosso compromisso institucional com a questão da construção da paz é algo que está inerente ao nosso DNA, à nossa origem, né? Faz parte da proposta da instituição. A ideia da paz esteve, portanto, sempre presente, não é, na nossa instituição, notadamente nos seus documentos fundantes, como eu disse. Num dos seus trechos, inclusive, é mencionada a defesa dos meios pacíficos e a condenação a todo recurso à violência. Ou seja, em certo sentido, o ideal da paz justifica a própria existência da instituição. Seguindo a linha de raciocínio proposta por Gandhi, portanto, poderíamos dizer que os princípios de acolhimento, de respeito à dignidade humana, de inclusão de múltiplas vozes,
devem orientar qualquer ação educativa ou sociocultural. Ela é inerente à própria ação que a nossa instituição e qualquer instituição que se pretende vinculada a um processo democrático, a uma luta em favor da igualdade absoluta em todas as pessoas, tem que empreender. Esse é um dado fundamental. No SESC, desde a programação, o trato com o público, o relacionamento com os funcionários e colaboradores são regidos por esse valor, no sentido de estabelecer a coerência entre os meios e os fins, aquilo que nós falávamos agora há pouco sobre a figura extraordinária de Mahatma Gandhi. Trata-se, portanto, de colocar na prática não apenas os princípios basilares, não apenas os documentos que nos orientam, mas o dia a dia efetivo nas nossas unidades, no tratamento com as pessoas que estão à nossa volta, que nos procuram. Um segundo elemento importante a ser considerado: não se pode confundir não violência com passividade, com essa, digamos assim, conformidade, essa coisa, não, é assim mesmo e acabou, não tem jeito. Ao contrário do que muitas vezes se imagina, a ideia de não violência não propõe evitar conflitos ou fugir das lutas. Pelo contrário, diante da situação de injustiça, de opressão, de intolerância, desrespeito, abuso e intimidação, tudo isso propostas violentas, não é verdade? Diante desse conflito criado, é sim necessário enfrentá-lo, é necessário solucioná-lo, buscar soluções. A tentação do uso da violência, especialmente no caso dos movimentos libertários, surge da desumanização provocada pela situação de opressão. Ceder a ela, reagindo de maneira violenta, seria uma derrota, um sintoma da violência sofrida contra a qual a gente precisa lutar, resistir. Cabe notar ainda que a violência ameaça a humanidade também daquele que a pratica. A humanidade do violentador também é ameaçada nessa circunstância, e não apenas daqueles que são alvo da violência. Trata-se de uma via de mão dupla, ou seja, a ação violenta não pode trazer nenhum benefício para aquele que a pratica, mesmo que seu adversário saia derrotado, uma vez que o custo da derrota do adversário seja a sua própria humanidade. Não é? Seguir o princípio da não violência, por outro lado, seria uma maneira de preservar a dignidade humana, mesmo em situações desumanizadoras. Assim, a força interior deve ser voltada a si próprio, ao autocontrole e não ao outro. Ainda no que se refere à ideia de que não violência não se confunde com passividade, cabe notar que, para Gandhi, o primeiro princípio da ação não violência é o da não cooperação com o que é humilhante. Ou seja, é preciso desenvolver a capacidade de dizer não, cultivando o respeito por si próprio e por quem está à nossa volta. Gandhi propunha, por exemplo, que os indianos deveriam cessar a cooperação com o governo britânico. Afirmava que uma nação de 350 milhões de pessoas, na época, não precisaria de espada ou fuzil apenas se é capaz de dizer não. No SESC trabalhamos com ideias de autonomia, cidadania, construção da cidadania. Isso significa entendermos que indivíduos e grupos devem ser capazes de desenvolver por si mesmos posicionamentos frente aos desafios que se apresentam com segurança necessária para as tomadas de decisão e a consciência das responsabilidades vinculadas a cada uma delas. Por isso, em nossa ação educativa e sociocultural, não falamos na formação de indivíduos que venham desempenhar papéis sociais pré-estabelecidos, e sim do desenvolvimento de sua própria capacidade crítica para participação cidadã e autônoma na sociedade. Finalmente, gostaria de acrescentar,
não há violência velada, escondida, muitas vezes não muito presente de maneira clara. Não há violência velada. O Brasil, nós, no país, temos às vezes essa ideia das transições políticas, das transições sociais, sem aparente violência, históricas, mas que confundem muitas vezes com atos de violência escondidos. Um grande exemplo disso é o que nós poderíamos chamar da abolição da escravatura, que foi um ato de atenção e cuidado com toda a comunidade negra do Brasil na época, mas descuidada de tal forma que incutiu muita violência prática na medida em que não houve nenhum cuidado no sentido de dar condição para a sobrevida efetiva daquelas pessoas. No entanto, nós nos gabamos de dizer que foi um ato não violento, e na prática foi. E essa violência escondida nos nossos mecanismos de transição, de resolver questões, muitas vezes embutem questões muito mais profundas e sérias. Nesse sentido, a gente recomenda sempre uma reflexão para o nosso país, usando, portanto, a experiência dessa figura extraordinária que é Mahatma Gandhi. Finalmente, ainda no atual momento que vivemos, sabemos como é importante promover a cultura da paz em nosso país. Não é? Importante superar as diferenças com respeito a todos os tipos de diferenças. Todos, inclusive diferenças de visão política, né? Perspectivas. Estamos na semana pré-eleições e para nós isso é um dado absolutamente necessário ser levado em conta. Temos que valorizar os princípios da solidariedade, propondo uma cultura de paz que valoriza a diversidade, em nome do bem maior para todos, para todos. Portanto, eu incito a todos, nesse momento, uma reflexão na aplicação prática dessa figura extraordinária nos seus fundamentos, no seu legado, para nós, especialmente no nosso momento, no país que nós vivemos. Que viva Gandhi, que viva a cultura da paz, não a violência. Obrigado. Muito obrigada, professor Danilo, não apenas por nos levar a esse cenário de coerência entre palavra e acto, mas fundamentalmente neste momento, e neste momento no Brasil, e neste momento na América Latina, permitam-me dizer isto neste sotaque, porque é o único sotaque que eu tenho, mas nesta América Latina, de cierto, tremulante e inquieta, não podemos abrir mão da utopia. Sem a utopia, não conseguiremos fazer frente aos desafios que temos e aos desafios que seguramente também, no certo tempo, teremos em um futuro cercano. Os problemas, sabemos também, pelo Gandhi, que não se resolvem nem em uma geração, dentro dessa geração, nem na geração seguinte. Mas poder sonhar com uma terceira ainda geração que possa pisar no chão, na terra trabalhada de nossos próprios pés e de nossas próprias enxadas, já é motivo suficiente para nos regozijarmos, já é motivo, não é certo, suficiente para celebrar. Muito obrigada, professor Danilo, não é certo, por suas palavras, por sua inspiração. Muito obrigada, Shobhan Saxena, por estar conosco nestas terras, trazendo o influxo de um Gandhi, do qual, obviamente, precisamos
e ao qual esperamos poder honrar. Muito obrigada a todos, em todo o nosso cenário de atividades artísticas, para os quais Vanessa nos vai abrir as portas. Obrigada.